Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Dormiram bem? Acordaram bem? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus colocou uma palavra no livro de Jeremias, hoje pela manhã, ao orar ao Senhor, Ele pediu que eu ministrasse essa palavra para vocês, tá? Jeremias, capítulo 18, tá? Do 18 até o versículo 17, tá? Depois do versículo 17, a gente vai vir para o capítulo 17, versículo 5, até o versículo 11, tá bom? Mas antes, irmão, vamos louvar o hino, que Deus também quer que eu louve, né? Porque o hino, irmãos, a gente antes de ler a Bíblia, a gente cantando os hinos, os louvores da harpa, os hinos da harpa cristã, Deus, ele se alegra muito, né, com os louvores. Então, eu tenho certeza que nesta manhã Deus vai falar tremendamente com todos nós, esta manhã, através dessa palavra que ele ministrou ao meu coração, tá bom? Então, todos a paz do Senhor. E vamos abrir aqui a harpa cristã no livro 303, já está aqui no ponto. Aliás, 304, tá certo? Foi o hino que ele colocou para eu louvar. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre a apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser ao servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz fez-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz,
quase a perecer. Olha só, irmãos. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia, Jesus. Irmãos, quando a gente está seguro de que a nossa salvação, de que a nossa certeza e confiança e escudo de proteção vem do Senhor, a gente se torna mais forte, não é isso? Vamos ao próximo louvor, irmãos. É o hino de... Tinha separado aqui, mas aí passou despercebido. Mas eu já achei, irmãos. Número de 198. Jesus, o bom amigo, tá? Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos e queimei, ele me conserva o santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim um tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.
Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, que reina e vive para todo sempre. Irmãos, vamos lá abrir as nossas Bíblias. Jeremias, capítulo 18. O vaso do oleiro é a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal a nação contra a qual tal falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que falar de uma gente e de um reino, para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante de meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura deixar-se a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso. Olha só, irmãos. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso, a vaidade, e fizeram-nos tropeçar seus pés, seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrição perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a sua cabeça. Com vento oriental o espalharei diante da face do inimigo, mostrar-lhes as costas e não o rosto. Mostrarei as costas, não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: vinde e queimemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Irmãos, vamos lá. Aqui no capítulo 18 de Jeremias, né, onde Deus fala para que ele descesse à casa do oleiro, para que Deus falasse com ele lá na casa do oleiro, né? Quando ele falou aqui com Jeremias para ele descer à casa do oleiro, é porque o povo, para ele poder falar para o povo de Jerusalém, vem aqui diz, ó,
Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora a cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Quando o Senhor disse para Jeremias descer na casa do oleiro, era para pregar essas palavras aqui, que eu acabei de citar para vocês aqui no versículo 11, né? Porque o povo, irmãos, na época, eles não queriam atentar a palavra do profeta, né? O profeta escolhido por Deus, que foi Jeremias, né? Então, o que Deus queria que Jeremias fosse? Falasse para o povo, para ele se arrepender dos seus maus caminhos, que ele se humilhasse, buscasse a face do Senhor e se arrependesse dos seus maus caminhos, para que o Senhor Deus não viesse contra eles, né, para fazer nenhum mal. Se eles se arrependessem de seus pecados, o Senhor evitaria de fazer o mal contra eles e contra aquele lugar, né, que foi Judá e Jerusalém, contra aqueles povos. E Deus falou bem para o Jeremias que se o oleiro quebrava o barro, né? O oleiro que fazia o barro sobre as rodas, ele quebrava aquele barro, moía todinho. Imagine Deus com nós, irmãos. Assim, às vezes Deus, ele dá oportunidade para que a gente venha se arrepender, né? Para que a gente venha buscar a face dele, orar, se humilhar. Mas o povo, irmãos, são tão incrédulos. O povo não dá ouvido às palavras que o Senhor usa, até mesmo o vaso para falar, né, da palavra dele. Aí chega um momento, irmãos, que o Senhor, ele tem que quebrar aquela pessoa, dar um castigo nela, para que aquela pessoa volte para o Senhor, né? Às vezes Deus permite a pessoa passar por luta, aflições, até mesmo, irmãos, ser ceifado, porque o Deus, ele está dando alerta para o povo, né? Está usando o vaso, ele usa mensagens, ele usa o YouTube, usa Instagram, né? Hoje nosso mundo é Instagram, YouTube, as redes sociais para falar com o povo. Usa um vaso, usa uma mensagem para alertar o povo, mas o povo não quer dar ouvido às palavras do Senhor. Ou seja, aqui ele diz, se eles fizeram mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha palavra, versículo 10 do capítulo 18, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ou seja, se não se voltar para Deus, se não andar conforme os mandamentos, os estatutos da lei do Senhor, as escrituras, os mandamentos da lei, da tábua escrita por Moisés, que foram os mandamentos, se não andar conforme os mandamentos do Senhor, Deus, ele se arrependerá do que ele prometeu ao povo fazer o bem, né? Ele vai quebrar o vaso, ele vai, se for possível, ele quebra qualquer um de nós, irmãos, para refazer de novo, entendeu? Para dar vida àquele vaso, né? Para fazer conforme os olhos dele, os olhos que agrada a Deus, conforme a pessoa que agrada a Deus. E é isso que Deus pediu para que eu falasse com vocês hoje, para que vocês venham se arrepender dos seus vossos maus caminhos, né? Das suas prevaricações, né? Os seus pecados aí, para que o Senhor haja de misericórdia com cada um de nós, tá bom, irmãos? Tá entregue a palavra e de Jeremias 18, e agora vamos pular bem aqui para Jeremias 17, tá? Ainda no mesmo livro. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamangueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitada. Aí aqui o bem, ó o bem que o Senhor faz quando a gente dá ouvido à voz dele, à palavra deles, irmãos, ó. E bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor,
porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Irmãos, uma coisa eu pergunto: o que vocês têm feito para agradar ao Senhor? Se avalie, irmãos, se avalie nessa caminhada todinha aqui, durante esse tempo todo de vocês aqui sobre a terra. O que vocês têm feito para agradar o coração de Deus? Porque aqui na palavra dele, ele diz, ó, que ele esquadrinha o nosso coração, né? Ele esquadrinha os nossos corações, né? E prova os rins. Então Deus, ele conhece o nosso íntimo e o nosso profundo, o desejo da nossa alma, o desejo, o que passa tudo aqui dentro do nosso coração, irmãos. Então, irmãos, o que tem dentro do coração de vocês, né? O que tem plantado dentro do coração de vocês, né? É a generosidade, é o prazer de servir uns aos outros com amor, com gratidão. Vocês têm lembrado do Senhor com gratidão ao deitar, ao acordar, ao levantar. Vocês têm se humilhado, buscado a face do Senhor para se arrepender dos seus maus caminhos. Vocês têm reconhecido que só o Senhor é grande, é santo, é poderoso. É só o Senhor que livra, é só o Senhor que cura, que salva, que restaura. Vocês têm agradado o coração de Deus, reconhecendo que Ele pode fazer todas essas coisas, irmãos? Então é isso que Deus quer que nós façamos, irmãos. Que sejamos um só corpo e que nós andemos em uma união, né, irmãos? O Senhor é bom, Ele é muito bom e misericordioso, mas também na palavra dele também diz que Ele é justiça. Então, irmãos, façam de acordo com a vontade de Deus, que agrada o coração de Deus, porque Ele nos conhece, Ele sabe o mal e o bem que passa no coração da gente, entendeu? Avalie-se a si mesmo, veja o que vocês têm feito durante a caminhada de vocês, durante esse tempo todinho que vocês estiveram aqui na terra, né? Se vocês têm se esforçado de levantar nas madrugadas, buscando ao Senhor em oração, ou então se vocês têm acordado de manhã cedo, já agradecendo ao Senhor por Ele ter dado o livramento de morte à vida de vocês, por Ele ter dado mais um fôlego de vida, que todos os dias, irmãos, a gente está de pé. É porque se nós deitamos e acordamos por conta da misericórdia do Senhor. Então vocês têm agradado o coração dessa forma, irmãos? Eu pergunto a vocês têm agradado a Deus, têm lembrado dele nesse exato momento, dizendo: Senhor, muito obrigado, Pai, porque se até aqui eu deitei, eu dormi, eu acordei, foi porque o Senhor Deus me levantou. Se hoje eu tenho alimento na minha mesa, Pai, foi porque o Senhor Deus me deu. Se hoje eu tenho para ajudar os outros, é porque o Senhor Deus me deu condições para isso. Então, irmãos, avaliem em si mesmo, se perguntem a si mesmo. Essa resposta vocês não precisam dar para mim, e sim para o Senhor, tá? Que Deus, Ele nos ouve quando a gente busca Ele em oração, né? Porque assim, o que adianta eu falar essas palavras para vocês e vocês não derem ouvido? Então, irmãos, que eu diminua e o Senhor Deus cresça, que eu desapareça e o Senhor Deus apareça. Que vocês aqui não venham olhar status, beleza, não. Que vocês venham dar valor e crédito à palavra do Senhor. Essa palavra aqui, irmãos, que ela é boa, ela é viva, eficaz e poderosa. É o nosso alimento. E é isso que Deus quer que nós venhamos reconhecer, que Ele que é o poderoso, digno de honra, toda a glória, todo louvor, e todo poder e toda a majestade. Tá bom, irmãos? Tá entregue a palavra. Dê ouvido essas pregações, tá? Porque o Senhor, Ele ouvirá quando vocês clamarem a Ele, tá certo? Então, até o próximo vídeo, se assim Deus me conceder, e a paz do Senhor, fiquem todos na paz do Senhor. Amém.